Oi traders, esse vídeo é o vídeo Como Ser um Trader Consistente, parte 2. Eu estou fazendo a parte 2 porque ontem eu tinha feito, no vídeo anterior, eu tinha feito um desenho e nós não tínhamos o restante do mercado, obviamente estava fechado. E a partir daquele desenho que eu fiz, eu tinha dito que eu tomava uma decisão, uma ação a partir do desenho, né? Então eu vou dar continuidade agora ao desenho, mostrando como que seria, como que ficou a interpretação do dia de hoje, né? Então eu tenho aqui o desenho no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, como ser um trader consistente, assista. No final do vídeo eu faço algumas colocações sobre como estava o mercado e o que eu poderia fazer caso o mercado se movimentasse. Então eu vou mostrar seguindo o mesmo interpretação de valores, como eu tinha proposto, e vou fazer, vou mostrar para vocês como que ficou o dia de hoje, certo? Então veja que aqui a gente tem a mínima no vídeo anterior e eu coloquei a mínima aqui, né? Que o mercado abriu em gap, certo? Então vamos para o gráfico, vou fazer o mesmo desenho com as mesmas projeções de ontem. Então, olhando para o passado, aqui, antes do gap, o que eu tinha feito de desenho foi o seguinte. A análise foi feita assim. Nós tínhamos essa perna. Veja que esse vídeo é para te ajudar a ter uma boa leitura do mercado, tá bom? Sabendo sempre traçar o fibo de forma correta. Eu falei que tinha uma perna de impulso, né? E nós tínhamos uma retração até aqui, certo? Tínhamos essa mínima, a mínima do dia essa daqui, e aqui foi a retração desse movimento. Eu me lembro de ter medido a retração para vocês, né? Que é importante que você saiba qual é a retração dessa perna. E essa perna dizia para mim que era 90% aqui. E eu falei para vocês que se o mercado abrisse para cima de 90%, eu entraria comprando, né? Agora, se o mercado estivesse rasgando para baixo, eu olharia para o passado novamente e faria uma nova interpretação, certo? E antes de eu fazer antes da gente olhar para o que temos hoje, eu vou terminar o desenho que eu fiz ontem, certo? Então eu fiz uma projeção dessa perna de impulso para cima. E eu tinha mencionado que o mercado poderia chegar a 127, 144, 1618, que são os valores que eu já havia considerado. Como eu falei, eu estou trabalhando os valores importantes para minhas operações são 28, 90, 127% e 1618, certo? Por cento. Então, todas as vezes que o preço se aproxima desses valores, eu reajo ao mercado. Então, eu tinha feito um desenho que seria um A, B, C, né? E aqui eram A, B, C, B, C, D, certo? Foi mais ou menos isso que eu fiz lá. Vou deixar isso aqui para ficar certo. Seria isso, tá vendo? Seria um A, B, C, D, né? A aqui, B aqui, C aqui, D. Ou seja, AB que é igual a CD. E só que o mercado, o que ele fez? Eu já tinha proposto que o alvo seria lá, só que o mercado ele chegou abrindo. Quando ele faz isso, o que eu faço? Eu volto, olho para o passado e falo assim, bom, meço a retração. Uma coisa importante a ser dito aqui, né? Eu vou apagar aqui minha projeção primeiro. Uma coisa importante a ser dito aqui, os analistas muitas vezes eles não explicam isso daqui, eu vou explicar para vocês. O mercado ele retraiu até 90%, certo? Quando no dia de ontem. Só que ele abriu com gap. Então o que eu faço? Eu olho para o passado novamente, certo? Eu não vou lá atrás para projetar uma perna lá de cima, lá do alto. Eu não faço isso. O que eu faço
é novamente puxar minha retração de Fibonacci e a retração, essas marcações das minhas retrações não tem no Fibo dos analistas aqui do mercado. Por isso que é necessário que você faça para que você saiba para onde você está indo. Então olha só para você ver, sabe o que aconteceu aqui? O mercado ele não retraiu até aqui, essa parte, ele retraiu ontem, né? Mas nesse meu caso aqui, no nosso caso do dia, na hora que abriu o mercado, ele retraiu até 144%. Então a retração desse movimento aqui, eu vou até colocar para você em verde, a retração dessa perna de impulso, ela veio até aqui. Tá vendo? Essa é uma retração de 144% dessa perna aqui. Então o que eu faço nesse caso? Operando no mercado, eu vou manter os meus valores. Quais são os meus valores? 28, 90, 127, 168. O que eu falei no vídeo anterior. Todas as vezes que o mercado se aproxima desse preço, eu vou tomar uma ação. Vou reagir ao mercado. Então o que eu farei aqui? Eu faria o seguinte, se o mercado saiu de 90, com gap já bateu em 127, mas não ficou abaixo de 127, eu faço uma compra. E o que acontece? Comprando aqui e colocando stop abaixo de 127, eu ainda tenho aí uns 100 pontos mais ou menos, né? Daqui desse valor aqui até aqui. Depois o mercado deu uma nova ação de queda de novo, né? Ou seja, estopou nesse caso aqui. Mas você lembra que eu tinha falado para você que se passasse dos 90% eu compraria e mesmo que eu fosse estopado eu ainda manteria os meus valores? É isso que é importante. É isso que é importante determinar com relação aos traders consistentes. Eles não mudam de ideia, entendeu? Você entendeu que o mercado fez uma retração maior do que estava oferecendo, certo? Ele rompeu a mínima anterior aqui, fez esse rompimento, mas mesmo assim, considerando o fibo que eu puxei aqui, da perna anterior do passado, o mercado ainda assim se manteve depois acima de 90%. Veja que ele fez esse movimento, estopou, depois ele subiu de novo, estopou novamente, só que depois ele se manteve bem distante dos 90%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que para mim, olhando para o passado, eu vi que o preço estava acima dos meus 90% e eu tinha o quê? Eu tinha uma projeção dessa perna aqui. E a projeção qual que era? Vamos projetá-la agora, tá bom? Eu vou apagar isso aqui primeiro para não te confundir. Eu vou apagar essa retração, tá bom? Vou apagar essa retração também, certo? E vou manter a proposta anterior porque o preço passou para cima de 90%. Obviamente nós temos aqui uma perna uma perna maior, mas ainda assim eu posso considerar o movimento do topo anterior aqui. Então, projetando para cima, eu tenho os meus valores que foram atingidos, 127, 144 e 168. Lembrando que o mercado está acima de 90% para mim, eu compro. O mercado está acima de 127%, continuo comprado. O mercado ficou acima de 1,68%, aqui eu realizo, na verdade, porque realizou o movimento. No entanto, se o candle está para cima do 618, eu posso sim colocar o stop do candle anterior. Stop aqui. E posso continuar comprado a partir daqui, certo? Obviamente eu não faço esse tipo de operação com stop tão longo, o que eu faço na verdade é proteger a operação, entendeu? Se o mercado está vindo e eu acredito, eu mantenho os meus valores, eu continuo comprado, certo? O mercado caiu, eu compro novamente. Por quê? Porque ele está se mantendo acima de 1,68. Então o que ele fez? Continuou o movimento. E para onde ele foi parar?
Você lembra que eu tinha mencionado no vídeo anterior que se chegasse a ponto de 215 a 244, o que que vira? Consolidação. E olha isso aqui. Consolidação. E aí você vai fazer o que aqui agora? Acabou o dia. Você realizou aqui, se você se manteve comprado, você realizou sua posição, certo? E não fez mais nada, porque o que você podia fazer é vender no topo, comprar no fundo, vender no topo, comprar no fundo, vender no topo, que foi o que eu disse no vídeo anterior. Preste bem atenção, traders. Ouça o primeiro vídeo. Veja se eu mudei alguma coisa. Veja se existia esse desenho aqui no vídeo anterior. Veja se o que eu expliquei no vídeo anterior não é a mesma coisa do que eu falei quando o mercado estava parado. O mercado estava parado, eu comentei sobre onde seria a consolidação. Se você assistiu o vídeo, você vai ver que parou no mesmo lugar de quando o mercado estava vindo lá de cima para baixo. E agora de baixo para cima, ele está mantendo a mesma região de consolidação. Então, qual que é a diferença de ser um trader consistente? Veja, é você entender que apesar do mercado ter caído, ter passado do ponto onde eu falei que eu compraria 90%, ele ainda assim se manteve, ele ainda assim, se você fez uma boa interpretação, como eu falei, puxasse a retração aqui, vou recapitular, tá bom? Vamos desligar, deletar tudo aqui. Puxasse a retração dessa perna de impulso daqui, da mínima até aqui. A retração foi até onde? Olha aqui, ó, 127%. 127%. Ficou acima de 127%, eu compro. Ficou para baixo de 127%, eu venderia, esperando que ele fosse chegar até um 68 ou fazer aquela consolidação que vem fazer aqui próximo ao 215, 244, mas não foi o que ele fez. Então, o que ele fez? Ele fez um movimento assim, ó, uma perna com uma retração maior. Depois ele foi e jogou um movimento ao contrário. Ele fez uma perna, você pode medir assim também se você quiser. Uma perna aqui com movimento assim. Isso aqui também é a retração desse movimento. Veja que se eu medir a retração desse movimento aqui, vamos tirar aqui, tirar isso aqui. Aqui, ó, posso fazer a retração desse movimento aqui. Olha lá. Está próximo a 215. Se ele nem chegou aqui, ele pode até amanhã dar continuidade. Se bobear, ele pode até entrar de novo para essa região aqui, ó. E ele repete a região de baixo para a região de cima. E aí fica aí consolidado aí, certo? Então é isso, gente. É só você manter os seus valores, tá bom? Manter seu compromisso. Eu vou aproveitar o vídeo, já que eu falei sobre o índice, eu vou dar uma olhadinha no dólar para você. Vamos dar uma olhadinha no dólar. Olha como funciona o dólar, é a mesma coisa. Mesma coisa. Se você mede o FIBO, primeira coisa que você faz aqui, ó, pega essa região, eu estou num tempo de 5 minutos, eu tenho esse movimento aqui, então eu posso primeiramente projetar o movimento para cima. Então faço o quê? Projeto isso aqui onde tem um gap aqui, vou projetar. Projeto. E olha onde eu estou. Tem a consolidação lá em cima, certo? Então você sabe que se o mercado estiver acima de 127, no caso aqui, acima de 90% é compra, acima de 127% é compra, acima de 1618% para mim eu compro. E quando ele chega aqui, aí já não tem muito o que fazer, né, gente? Porque entra a consolidação. O que eu posso fazer aqui é considerar, por exemplo, como ele passou, né? Olhando para aquele FIBO, ele passou, ele provavelmente ele repetiu o mesmo movimento disso aqui para cima, ó. Aí, ó. Bateu aqui, voltou e entrou de novo na consolidação.
Aí, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso tentar medir o movimento de cima para baixo agora, para ver para onde que ele está indo. Vou deletar tudo. Vou medir aqui, ó. Como a gente já tem uma retração, primeiro eu vejo a retração. Retração, bom, aqui deu um topo. Mesma coisa que aconteceu no índice, ó. Retração veio até 90%. Se ele retraiu até 90% e não continuou subindo, ele foi até 90%, o que eu faço aqui? Eu vendo, certo? E para onde, até onde eu vou? Bom, eu projeto essa perna aqui, essa perna de impulso de venda. Lá, essa perna de impulso de venda. Então, projeto desse ponto aqui até embaixo. O que a gente tem? Abaixo de 90 eu vendo, abaixo de 127 eu vendo, acima de 1618 eu compro, acima de 127 eu compro. Ou seja, o mercado ficou aqui, ó, dentro da consolidação entre 1618, você vê que ele veio lá de cima, ó, projetou certinho, ó. Ele veio, projeção bateu em 1618, final de movimento, você vende nesse caso, se você vendeu aqui, você compra aqui, certo? E aí você vai bater, vai ficar comprado até que o preço não esteja mais acima de 127, porque se ele, nesse caso aqui é ao contrário, né? O mercado bateu 1618, ó. Vamos recapitular aqui, tá bom? Para não ficar confuso para vocês. Vamos lá de novo. O mercado fez essa perna de venda. Perna vendedora, certo? Ele vendeu e retraiu. Retraiu até quanto? Vamos medir. Retraiu até 90%. Abaixo de 90%, o que eu faço? Eu vendo. Por quê? Vendo e olho para a perna anterior, para o passado, e defino qual é a projeção dessa perna. Qual que é a projeção da perna? Lembrando um detalhe aqui também, tá vendo? Ó, abaixo de 28 eu vendo, tá? Tem dentro dos meus valores. Qual é a projeção? Projetou, veio até onde? O meu alvo seria entre 127 e 1618. O que ele fez? Bateu em 1618%, ficou para cima de 1618%. Eu compro, por quê? Porque aqui é final de realização dos vendidos. O mercado subiu até 127, ficou para cima de 127, só que aí o que aconteceu aqui? No caso, você tem que estopar aqui em 127. Por quê? Porque ele voltou novamente para a consolidação entre 127 e 168. 127, 144. E aí depois ele ficou para cima. Ou seja, o que acontece aqui? Ele pode, se ele amanhã ficar abaixo de 127% e ficar abaixo de 168%, ele vai vir parar aqui, ó, nessa consolidação. E aí você vai lembrar que se você tiver esse desenho no seu gráfico, do jeito que eu tenho aqui, você vai lembrar que você não tem nada para você fazer entre 3922 e 3934. Você pode vender 3934, comprar 3922, vender 3934, comprar e assim por diante, porque é isso que vai acontecer mesmo, tá? Você pode até projetar essa perna aqui, ó, essa perna longa que fez aqui para baixo até se quiser, não é mesmo? Ó. Olha isso. O mercado vem até aqui e volta. Então, gente, é só isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu não sei se eu fui muito claro. Eu estou um pouco cansado hoje. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre como utilizar, fazer esse desenho, você faz um comentário. Veja o vídeo sobre como traçar o Fibonacci.
Relembre também que a gente está falando sobre questões de valores e eu estou mostrando para vocês como é importante você saber traçar o FIBO e manter os valores. Os valores que foram trabalhados aqui foi 28%, 90%, 127% ou 1618%, né? Sabendo que se você souber traçar muito bem o FIBO, você não vai ter dúvida sobre aonde você está no mercado e provavelmente se você operou hoje o índice e o preço chegou a esse ponto aqui, você saberia muito bem que não tem nada para fazer depois que ele chegasse lá no alto, né? Porque olha só para você ver onde ele caiu, né? Ele caiu bem no nosso retângulo, no retângulo que eu criei aqui de consolidação. Então tá bom, gente, é isso aí. Bons traders, boas operações para vocês. E se gostou do vídeo, curte ou faça um comentário aí, se inscreva no canal. Obrigado.